paz de Cristo, vou estar gravando aqui um vídeo que fala sobre vaidade. Vamos começar no livro de Deuteronômicos, capítulo 32, no versículo 21. E diz assim, Deuteronômicos 32, versículo 21, diz assim: A zelo me provocam com aquilo que não é de Deus. Com as suas vaidades me provocam a ira. Portanto, eu vos provocarei zelos com os que não são povo, com gente louca, ou os despertarei a ira. O primeiro versículo que Deus me deu aqui de Deuteronômicos, capítulo 32, versículo 21, que Deus está falando aqui nessa palavra, é que quando nós nos envaidecemos, nos vangloriamos, procuramos ter uma vida exteriormente, aparentemente, mostrando somente o exterior, a casca por fora, e esquecemos do nosso verdadeiro conteúdo, que é a nossa alma, certo? E o princípio da fé vem do se humilhar para que Deus cresça e nós diminuirmos. E Deus vem falado nessa palavra que quando as pessoas fazem isso, Ele levantará pessoas que não são cristãs para provocar nossa ira, para que nós ficássemos irados com alguma coisa, porque a nossa vaidade é maior do que o conteúdo, o foco, que é o principal, que é Jesus. Amém? Amém? Vamos lá então agora no livro de Jó, em capítulo 15, no versículo 13. Jó 15, 31, perdão. Jó 15, 31 diz assim. Jó 15, 31. Não confie, pois... Só um momento. Jó, capítulo 15, versículo 31, diz assim: Não confieis, pois, na vaidade, com que foi enganado, senão a vaidade será a sua recompensa. O que Deus quer dizer nessa palavra? Que se a gente confiar numa enganação, numa mentira, nós estaremos tendo recompensa daquilo que nós mesmos criamos. Então, se nossa fé, a nossa esperança está voltada a algo que não existe, algo enganoso, como a vaidade, que é uma coisa muito exteriormente, uma coisa bem, vamos dizer assim, fútil e tola, como os soberbos são, gostam de manter a aparência, isso causa uma certa ira no Senhor, nosso Deus. Então Deus deixa bem claro que tudo que plantamos, colhemos, certo? E certas coisas que nós fazemos, nós provocamos a ira do Senhor. Muitos pregam, Deus é infinitamente misericordioso. Sim, mas Deus também é um pai justo que corrige seus filhos. É fogo consumidor. A paciência de Deus também tem limite. A paciência de Deus não é eterna. Deus não é bobo. Deus não é tolo. Deus é infinitamente sábio. E Ele sabe muito bem como corrigir os seus filhos. Então, muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente peca, muitas vezes a gente faz coisas que não agradam a Deus e acha assim, eu vou pecar, vou fazer de errado e Deus vai me perdoar, porque Deus é bom. Deus é bom, mas Ele é mais bom ainda de pensar que vai corrigir seus filhos, porque um pai justo corrige os filhos. Um pai justo não deixa um pai e uma mãe, vamos dizer assim, que deixa os filhos jogados, deixa os filhos de lado, não dá atenção. Hoje mesmo eu estava vendo na rua uma menina de 11 anos, falando com minha filha de 7 anos que o amiguinho dela é gatinho, que se ela acha ele bonitinho, se ela queria ficar com ele, com minha filha de 7 anos. Eu achei isso um absurdo. E assim, toda vez que eu saio, a mãe dela não tá presente. A menina tá jogada na rua, a menina só fica na rua sozinha. Então ela faz o que quer, entendeu? Daqui a pouco ela aparece grávida e a mãe fica surpreendida. O que aconteceu? Onde eu errei? Você errou de deixar sua filha sozinha, andando, perambulando por todo lado, não corrigindo, porque os filhos têm que honrar o pai e a mãe, os filhos têm que ter um temor, não somente por Deus, mas também pelo pai e pela mãe. Então é necessário que a gente ponha um terror nos filhos da gente mesmo, para eles verem que eles têm que respeitar a gente.
E ter medo sim, ter medo de apanhar, de pensar assim, eu não vou fazer isso porque eu vou apanhar, eu não vou fazer isso porque eu vou ficar de castigo. Não é espancar os filhos, igual muitos não sabem nem corrigir, batendo no rosto dos filhos. Eu acho um absurdo bater no rosto do filho e da filha. É um absurdo. Se for bater, bate até uma certa idade. Eu creio assim que a gente pode bater no filho até uns 12 anos de nossa palmada na bunda. Depois dessa idade, é somente correção mesmo, castigo, tirar aquilo que eles gostam, videogame, alguma coisa que eles gostam, um brinquedo, algo que eles gostam, né? Porque o pior castigo é você falar assim, você não vai sair, você não vai na pracinha, você não vai no shopping, você não vai no cinema, você não vai fazer nada disso, você vai ficar só em casa, trancado no seu quarto, sem jogo, sem televisão, sem nada. É a pior coisa para um adolescente, um pré-adolescente e até uma criança. Então é necessário que a gente venha corrigir os nossos filhos, porque Deus nos corrige, Deus nos ama. Então se Deus, às vezes a gente passa por uma provação, uma tribulação, algo que a gente fala assim, meu Deus, o Senhor me abandonou. Não, é só um fruto que você mesmo está colhendo do passado, que você plantou lá no passado, você está colhendo agora no futuro. Amém? Lógico que quando você converte ao Senhor Jesus Cristo, sim, você tem um consolo, você tem uma paz, você tem uma sabedoria maior, você tem uma paciência maior, você tem de onde buscar forças. Mas quando você não tem Jesus, você não tem onde recorrer, não tem onde ir buscar algo. Então, nessa palavra aqui que é o que Deus mandou para mim hoje, para você, é que a vaidade é enganosa, a aparência acaba, o corpo acaba. Isso aqui é só como se fosse um boneco, né? Nosso corpo, você vê quando a pessoa morre, quando a pessoa cai e sai rolando, misericórdia, eu sei, mas é como se fosse um boneco, nosso corpo. Tá, que a gente está aqui com esse corpo que Deus nos fez, nos criou, moldou o nosso rosto, o nosso corpo, para que nós venhamos viver e aprender a viver. E a viver com Cristo. Não há como viver sem Cristo, porque viver sem Cristo é morrer a cada dia. Amém? Então a palavra que eu tenho para vocês hoje é essa: viver para Deus. Amém? Sem Deus, com vaidade, com soberba, com vangloria, infelizmente, isso não é uma vida com Deus. É morrer a cada dia e se enganar a cada dia. Amém? E eu vou ler rapidinho porque eu tô com panela no fogo. Jó 35:13 diz assim: Jó 35:13. O certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela, o Todo-Poderoso. Olha aqui, ó. O certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Deus, ele não dá ouvidos. Por exemplo, o que Deus está falando nesse versículo? Você ajoelha, ora, Deus, me dá uma casa própria. Me dá um carro para me andar, um carro bem bonito. Tem que ser bonito. Deus, me dá um marido bem gato, bem bonitão, que me dê tudo, que compre tudo para mim e que me dê uma mordomia. Ou vice-versa, né? O homem fala, Deus me dá uma esposa gata, bonita, com corpão, que faça tudo que eu goste. É uma princesa ilusória. Não existe ninguém assim. Porque toda convivência é turbulenta. Você convive com seu filho, com sua mãe, com seu pai, com os irmãos. Com qualquer pessoa, qualquer convivência. Não é mar de rosas, não é mar de flores. Né? Então, o que Deus quer dizer aqui? Quando você para orar, pedir Deus coisa material, ele pensa assim, que coisa, hein? Então não fala outra coisa. Que coisa, hein? Eu tô aqui, né? Dou tudo que eles necessitam, tudo que eles precisam. Dei uma terra, fiz um planeta, coloquei ervas, coloquei flores, coloquei vegetação, coloquei bichinhos, coisa mais bonitinha do mundo para vocês cuidarem, para ser uma alegria, coisa mais linda. Coloquei passarinhos, borboletas, insetos. Coloquei frutas, coloquei alimento, coloquei água. E o ser humano vai e me pede algo de luxúria, algo que não é necessário, algo tolo, algo tão desprezador que o Senhor pensa, eu não vou ouvir isso. E Deus não ouve. Quando a gente pede
certas coisas deste tipo tola, né? Então vamos ver lá em Jó, capítulo 35, versículo 13, fala exatamente sobre isso. Que quando nós atentamos para a vaidade, ele fecha os seus ouvidos, não dá atenção, não dá crédito a coisas tão banais. E ainda existem pastores pregando o evangelho da prosperidade, dizendo: você vai vir na quinta da vitória e vai ser muito próspero na sua vida. Gente, o que fizeram com o evangelho de Jesus? O que fizeram com o verdadeiro evangelho? Gente, lê a Bíblia, pelo amor de Deus. Vai estudar a Bíblia, vai jejuar, pedir Deus sabedoria, capacitação para você entender a palavra de Deus. Porque muitos não estão pregando o verdadeiro evangelho. Não estão. O dízimo, a oferta, sim, é uma obrigação do cristão. Está na Bíblia. Os seus 10% é para a obra de Deus. Se o pastor que você está na sua igreja é um ladrão, você não sabe, você está fazendo a sua parte com Deus. Se seu pastor não for um ladrão, tudo bem. Você e ele estão fazendo uma igreja formada em um corpo em Cristo. Aí sim o agir de Deus flui. Nossa, é muito bom. Mas se você sabe que seu pastor é um ladrão, vagabundo, safado, sai dessa igreja. Eu aconselho você sair dessa igreja e procurar uma igreja santa. Porque existem pastores bons, existem pastoras boas, existem pessoas, servas de Deus, honestas nessa face da terra. São poucas, vou te dizer, mas tem. Não desiluda, não desanime por causa dessas bênçãos, desses falsos profetas dos fins dos tempos que veio para enganar, destruir e fazer grandes coisas no nome de Jesus, mas são tudo mentiras. Amém? Não deixe se enganar por essas pessoas. Eu vou estar lendo um versículo aqui, por enquanto eu vou dar uma pausa rapidinho. Bom, continuamos aqui. Terminar. Salmos capítulo 4, versículo 2. Diz assim: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Bom, versículo bem sábio. Todos os versículos são. Onde fala que... Acabei de falar, né, do Evangelho da Prosperidade. Onde convertereis a minha glória em infâmia. Olha pra você ver. Às vezes as pessoas pregarem a glória de Deus, né? Exaltarem a Deus, pregar o verdadeiro evangelho, estão buscando para si próprios, invertendo o evangelho, como os testemunhos de Jeová, que é uma seita, né? Invertendo o conteúdo da Bíblia, e pegam pessoas que não conhecem, que não fazem leitura da Bíblia, e enganam muita gente, porque as pessoas têm preguiça de ler, as pessoas têm preguiça de se informar, as pessoas têm preguiça de orar, as pessoas têm preguiça de fazer a obra de Deus, entendeu? Eu quero ver quando Jesus voltar, se essa preguiça vai estar aí, né? Vamos lá. Vamos só para terminar aqui. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Pois está bem claro. Enquanto amareis a vaidade e buscarei a mentira. A vaidade é engano, amados. A vaidade é algo ilusório, algo fantasioso, algo externo, algo exterior. Algo que nos leva a nada. Você já viu um ditado que fala que beleza não se põe à mesa? É tipo isso. Beleza não se põe à mesa, amados. O conteúdo de cada um de nós é o que vale. Deus, ele é tão infinitamente sábio e poderoso e tudo de bom, vamos dizer assim, que a palavra diz que ele não julgará os inocentes. Olha, você vê, temos que conseguir levar o evangelho para todo mundo. E a palavra de Deus diz lá em Marcos 16, e todos aqueles que crer e for batizado será salvo, mas aqueles que não crer será condenado. Então aqueles que crerem, nós pregamos o evangelho, ide por todo mundo pregar o evangelho. Fomos por todo mundo, pregamos o evangelho. Aqueles que aceitaram Jesus como seu único suficiente salvador e creram em Jesus, eles serão salvos. Mas aqueles que não conheceram a Jesus, por exemplo, o cara budista, lá do fim do mundo da Índia, lá do Oriente, tá, ele não conheceu Jesus, ele buscava o Deus dele, do jeito dele, mas para ele Deus é um Deus, alguém criou ele sabe que alguém criou, porque nós somos feitos com o primeiro amor de Cristo, o primeiro amor de Deus, a gente sabe que alguém fez, alguém nos criou, a gente não nasceu do nada, nem do Big Bang, não foi,
Nós temos isso dentro da gente. Até o cara que é ateu, ele sabe que alguém criou ele. Ele sabe assim, poxa, eu não vim do nada. Eu não sou uma microcélula que evoluiu. Não sou. Eu fui moldado por um Deus. Minhas características, existe alma. Por que existem tantos milagres? Sabe? O teu ateu, ele tem esse dentro de si. Então a pessoa, às vezes, ela tá do outro lado do mundo, ela busca Deus de uma forma errada. Errada para quem a gente conhece a verdade. Mas a pessoa morreu. É budista, tem um coração super bom, uma pessoa super com bom caráter, pessoa certa, justa. Ela faleceu lá na Índia, lá. Morreu budista, mas não conheceu a palavra de Deus. O que acontece com essa pessoa? Ela vai ser salva, porque ela tem um coração bom. A palavra fala, vai falar aqui agora, ó. Em Salmos 24, eu tenho certeza, porque eu tô falando a palavra de Deus e Deus está mandando versículo em cima daquilo. Vamos lá. Salmos 24. Vamos achar aqui. Ai, Pai, glória a Deus. Voltei do monte agora, estava orando, muito bom. Salmos 24, do 3 ao 5, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no lugar santo? Olha pra você ver, acabei de falar do monte. Glória a Deus. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, aqueles que não faz maldade com as mãos, não mata pessoas, não matam animais por maldade, não praticam iniquidade de forma alguma, não rouba, não cobiça, não adultera, não fala assim, sabe? Como posso dizer? Não generalizando totalmente, porque tudo tem o perdão do Senhor quando a gente se arrepende verdadeiramente, se volta para Jesus e muda repentinamente o quadro da história, porque é Deus que muda nosso quadro com a nossa permissão. Porque Ele bate na porta e diz: eu estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Amém? Então, Deus, você está aí no pecado. Não desista. Poxa vida. Eu vou pro inferno, vou tirar minha vida de uma vez. Não faça isso. Aceite Jesus, deixa Jesus agir na sua vida. Deixa Ele te moldar, deixa Ele te transformar. Busque conhecimento. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Leia a Bíblia. Faça a leitura da Bíblia. Faça oração, faça jejum para matar a sua carne, as suas vontades, os seus pecados, porque isso funciona, funcionou comigo, vai funcionar com você, funcionou com muitas pessoas. Eu creio, em nome de Jesus, com toda certeza que isso vai funcionar. Somente o primeiro passo é aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Amém? Vamos continuar falando aqui, o Espírito Santo, ele empolga. Empolga mais ainda. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Pronto, terminei o vídeo que eu queria fazer. Gente, se eu te falar que eu já gravei esse vídeo 3 vezes, não deu certo, misericórdia. Já gravei ele em 3 lugares diferentes. Agora deu. Glória a Deus. Que bom que deu certo. Então é isso. Se você não deixa se enganar pela vaidade que vem do pecado, é um fruto do pecado, é um fruto de Lúcifer. Lúcifer era vaidoso, vanglorioso. Ele começou a olhar para si, os seus dons, e disse: eu vou estar acima de Deus. Ele invejou a Deus, ele quis ser superior a Deus. Ele se alterou, ele se vangloriou. Amém? Então Jesus veio para nos ensinar a sermos humildes. Jesus disse: aqueles que se humilharem perante Deus, perante os homens, esse será exaltado, mas o que se exaltar perante Deus e perante os homens, esse será humilhado. Amém? Então não se exalte, não se vanglorie, não se vaideça, porque a vaidade é enganação, a vaidade é tolice, é burrice, é idiotice, é tudo de ice. No final, é sério, não deixe se levar pela vaidade. A vaidade é somente algo, é somente um ponto de vista, como se diz, um tabu mundano. Não sei de dizer o que é uma beleza, às vezes superficial para as pessoas. Não existe ninguém mais bonito que ninguém.
Não existe ninguém mais inteligente do que ninguém. Nem o Einstein pode ser mais inteligente que você, que eu. Amém? Não existe pessoas melhores ou piores do que ninguém. Não existe gente feia. Não existe gente burra. Não existe. Porque às vezes muitas pessoas têm um dom em uma área e outras em outra área. Se você é inteligente numa área, às vezes você tem amizade com uma pessoa que é inteligente em outra área. Então, burro é aquele que fala assim, nossa, você é tão retardada, tão lerda, tão burra. Esses são burros, porque eles estão se vangloriando. E aqueles se vangloriam, infelizmente, vão estar só cavando a própria cova para se afundar e se enterrar a si mesmo. Amém? Então não se vanglorie, não se vá em desça, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Somos todos iguais em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.